Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? A palavra de Deus, ela é aquela que sempre fala conosco. Quando a gente abre o coração para ler a palavra de Deus, ela não é simplesmente palavras vazias, evasivas, sem sentidos, sem direção. Não, tudo que está aqui na Bíblia, tudo que está na palavra de Deus, ela tem um direcionamento espiritual para as nossas vidas. Cabe a nós, quando formos analisarmos a palavra de Deus, pedimos para que Ele venha nos dar entendimento espiritual, para que Ele possa abrir a nossa visão, abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa não só ler visualmente, mas entender e ouvir o que o Espírito fala através da sua palavra. Em Efésios 6, no seu versículo 12, diz que porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que o Senhor nos fala através dessa palavra? Que a nossa luta nunca será contra os nossos filhos, contra o nosso marido, contra algum colega de trabalho, contra o nosso vizinho, contra alguém que diz ser os nossos opositores. Não é porque a gente não luta contra a carne. A gente luta com isso aqui que a palavra de Deus nos diz. Porque nós temos que entender que existe um mundo espiritual ao nosso derredor. E que todos os dias, como um leão, ele vem contra a nossa vida. E aí ele usa um filho, ele usa um marido, ele usa um colega de trabalho, ele vem em forma de enfermidade, de dificuldades, ele vem em forma de laços, ele vem em forma de adversidades, mas nada disso é carnal e sim espiritual. E Efésios 6 nos fala das armaduras de Deus. E é por isso que nós temos que nos revestir dessas armaduras para que a gente possa entrar no mundo espiritual não descalço. Porque para a gente lutar essa guerra espiritual, a gente vai precisar dessas armaduras de Deus. A gente precisa de capacete, a gente precisa da couraça, a gente precisa de sapatos, a gente precisa de tudo que está aqui dentro, que vai nos revestir. Porque quando a gente entra no mundo espiritual, a gente não vai lutar contra o nosso marido, a gente não vai lutar contra os nossos filhos, a gente não vai lutar contra os nossos vizinhos. A gente vai lutar contra o que a palavra de Deus nos diz aqui, ó. As forças espirituais do mal nas regiões celestes. É contra o mal que eu e você tem que lutar. É contra Satanás que eu e você tem que lutar. Porque a luta de um crente nunca é contra carne e sangue, e sim contra os espíritos e as potestades. E é através da palavra de Deus, é através do revestimento espiritual, é através das armaduras de Deus que a gente entra nessa guerra. Primeiro, o Senhor nos reveste, nos capacita, aí Ele vai adiante de nós, nos dando direcionamento, nos fortalecendo e nos blindando contra as hostes espirituais do mal. Porque não tem como ir para a guerra desprovido. Não tem como ir para a guerra sem armadura. Não tem como ir para a guerra sem proteção. E essa guerra que você está enfrentando, essa luta que você está pensando que é carnal, é espiritual. Enquanto eu e você não tirar a mão daquilo que a gente quer colocar no mundo carnal, não tem como Deus agir. Porque o que é espiritual, a gente tem que ir para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, a gente só vai com jejum, oração, revestimento,
intercessão, obediência à palavra de Deus, vigilância, que é muito importante. Só vence assim. Não tem como vencer de outra forma. Porque a gente não vai pegar o nosso marido, a gente vai matar ele, vai bater nele e achar que vai solucionar. Não tem como. A guerra é espiritual. Então se revista a sua casa. Faça do seu lar torres fortes de oração, de jejum. Coloca louvor, coloca oração. Levanta de madrugada, intercede, coloca a mão na cabeça do teu filho. Se teu marido ainda não aceitou Jesus, ora, interceda por ele, pega o travesseiro dele, ora, profetiza dentro da tua casa, que tu verás o poder de Deus sobre a tua vida.